nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes eu peço a vocês que se inscrevam. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo de espiritualidade católica. Amém? Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Eu estou fazendo a vida dos santos, não é? Como eu já tinha me prontificado a fazer a vida dos santos, tá? Hoje nós vamos falar de uma santa que é considerada a primeira santa brasileira, tá? Ela não nasceu no Brasil, mas ela veio muito novinha para o Brasil, então é considerada a primeira santa canonizada brasileira, não é? Eu estou falando de Madre Paulina, Santa Paulina, não é? E mesmo sendo uma santa brasileira, talvez muita gente não conheça, não é? Nós temos aí o Frei Galvão, nós temos aí o Padre José de Anchieta. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui do Padre São José de Anchieta, não é? Eu vou fazer também do Frei Galvão e depois vou fazer também da Irmã Dulce. São os santos que são brasileiros. A Madre Paulina não nasceu no Brasil, eu vou falar sobre isso, mas ela ficou muito tempo no Brasil e morreu no Brasil. Então é considerada a primeira santa brasileira canonizada, tá bom? Então, gente, eu gosto sempre de mostrar um livro, tá? Eu uso sempre o livro Santos e Santas de Deus, tá? E por quê? Por que que eu gosto de fazer a vida dos santos? Porque, como eu já venho falando, não é? Os santos, gente, são modelos de vida para nós, que a gente tem que imitar, tá? Infelizmente, nós católicos somos criticados, né, pelos irmãos protestantes, não é? Que nós adoramos os santos, não é? Que os santos não podem fazer nada. Inclusive, eu vi na internet aí deve ser pastor, não sei, né, que falou que os santos católicos, as imagens dos santos católicos são demônios. Inclusive, depois, se sobrar tempo, eu quero falar sobre isso. Será que as nossas imagens são demônios mesmo? Eu vou explicar um pouquinho também sobre isso. Mas primeiro vamos falar sobre Santa Paulina, né? Quem foi essa santa? Madre Paulina, Santa Paulina. Então vamos falar um pouco da vida dela, não é? Porque São Paulo diz na carta aos Filipenses, não é? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Então, assim como São Paulo imitava Jesus, ele mandava que a gente também o imitasse. Então, por isso que a igreja ensina que a gente deve imitar a vida dos santos, não é? E Madre Paulina foi uma pessoa de muitas virtudes, não é? Então, vamos falar um pouquinho da vida dela, tá? Gente, só que é muito complicado, tá? Esses nomes, tá? Então, vocês me perdoem porque eu não vou saber falar. Ela nasceu na Itália, tá? Filha de Napoleão, deve ser Napoleão, e Ana, um outro nome aqui muito difícil. Ela chamava Amabile Lúcia, um outro nome aqui que eu não vou falar porque é muito difícil. Então, ela não se chamava Paulina. Quando ela entrou para o convento, ela mudou de nome. As freiras, quando elas entram para o convento, né, elas tendem a mudar de nome, ok? Mas o nome dela de batismo é Amabile Lúcia Wiessteiner. Esse é o nome dela, tá? O nome de batismo. Nasceu no dia 16 de dezembro de 1865, numa cidade chamada Vataro, no norte da Itália. Então ela era italiana, ok? Não nasceu no Brasil. Foi batizada no dia seguinte. Olha aí, tá vendo? Antigamente, né? Ó, primeira coisa pra gente imitar. Ela nasceu num dia, ela foi batizada no outro dia. Tem gente aí que fica anos e anos aí para batizar o filho. Primeira coisa para a gente imitar. A igreja quer que nós batizemos o mais rápido possível. Antigamente já nascia e já batizava, porque a maioria nascia na Santa Casa, não é? Então antigamente já se batizava já, né, quando nascia. Hoje não. Mas a igreja quer que batize o mais rápido possível, gente. Tá? Infelizmente esse mundo pagão que nós estamos vivendo aí sem Deus, agora as crianças não estão nem batizando mais. Está batizando quando é adulto. Ah, vou esperar crescer para saber se quer ser batizado, se quer ser católico. Tudo bem, concordo, mas espera a criança crescer para botar na escola, para dar vacina, não é? Aí você espera crescer, como dizia o Padre Léo, para dar banho na criança, para escolher o nome para a criança. Você sabe lá se ela quer aquele nome? Não é? Você sabe lá se ela quer comer aquilo que você está dando para ela? Né? Tudo, gente, a gente dá para a criança, os pais dão. Agora a parte espiritual tem que esperar. A coisa mais importante para nós é o batismo. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender com ela, né? Batizar o filho o mais rápido possível. Nada de batizar adulto, batizar criança. Ok? Na igreja de São Jorge. E seus padrinhos de batismo eram os camponeses Carlo não sei de que e Úrsula não sei de que. O nome é difícil mesmo, né? Os pais trabalhavam como pedreiro e a mãe, Ana, cultivava um pequeno campo e cuidava da casa. Então o pai era pedreiro e a mãe era dona de casa. Então era uma vida simples, né? Vivia, né, uma vida totalmente simples. Desde pequena, né, ela trabalhava em uma fábrica e era conhecida por sua caridade. Então desde cedo ela começou a trabalhar, já como, né, bem novinha ela já começou a trabalhar. Por isso que a igreja ensina: mente vazia, oficina do diabo. A igreja sempre, São Bento, né, ele diz: ora e labora, ou seja, reza e trabalha. Tá? Então a igreja não quer que a gente fique sem fazer nada. Por quê? Porque quando a gente fica sem fazer nada, né, aí a gente só pensa besteira, só faz besteira. Então desde cedo ela já trabalhava e já era conhecida por sua caridade, praticando a palavra de Deus. Está lá em 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu, né, fizesse todo tipo de milagre, se não tiver caridade, já demonstrava muito amor. Cuidava de sua avó paterna em seu local de trabalho, dividia sua merenda com as companheiras mais pobres. Tá vendo? E as crianças hoje são ensinadas a tudo para elas, o egoísmo. Ela dividia tudo, tá vendo? Aos 9 anos, no dia 27 de abril de 1874, recebeu o sacramento do crisma, tendo como madrinha sua tia materna, Domênica. Então, ela foi batizada, não é, no outro dia do seu nascimento, e aos 9 anos ela foi crismada. Hoje já não é assim. Não é? Hoje a igreja, né, pede que a crisma seja com pelo menos, né, 15 anos. Né? Mas tem gente que batiza, tem gente que crisma até com 12, 13, dependendo da maturidade da pessoa. Pode até batizar com menos de 15. Não é? Se a criança tiver, se o adolescente tiver maturidade para saber o que está recebendo.
O crisma é você receber o Espírito Santo. Ela aqui com 9 anos já tinha maturidade, né? E já recebeu o sacramento do crisma. Aí ela vem para o Brasil, bem novinha. No dia 25 de setembro de 1875, tá? O seu pai, junto com a sua esposa e seus 5 filhos. Então, gente, naquela época se tinha muitos filhos. Hoje, né, ninguém mais quer ter filho, né? O mundo hoje ficou tão sem Deus, que é o que eu mais ouço falar. Ah, eu não quero ter filhos. Não é? Quem pode não quer ter filhos. E às vezes quem não pode quer ter. Não é? Eu não sou pai, mas eu gostaria muito de ter tido um filho. Não é? Mas infelizmente Deus, né, não foi da vontade de Deus. Mas tem gente que às vezes pode e não quer. Não é? Tem gente que é saudável, né? Seja homem, seja mulher. Não é? Mas hoje virou um pensamento tão sem Deus. Porque, gente, filho é bênção de Deus. Quantos filhos? Aí é a pessoa que vai decidir, o marido e a mulher, não é a igreja. Mas a igreja diz que o casamento é para ter filho. Se a pessoa não quiser ter nenhum filho, o casamento é nulo. Anula o casamento. Porque o casamento é para ter filho. Isso é ordem bíblica. Crescer e multiplicar. Não é? Então, gente, o casamento ele tem 2 finalidades, a unitiva e a procriativa. Então, se você não quer ter filhos, né, uma coisa é você não poder, outra coisa é você não querer. Agora você tem que falar, você não pode enganar o outro. Quando você for se casar, se for, chega pro marido e pra mulher e fala se quer ter filho ou não, pra pessoa não casar enganada, que aí é motivo de nulidade de casamento. Tá? Então ele tinha 5 filhos, entre eles Madre Paulina, tá? Que com 10 anos de idade partiram a bordo do navio rumo ao Brasil, em busca de melhores condições de vida. Após algumas semanas de viagem, chegaram ao porto de Itajaí, na então província de Santa Catarina. Então, ela foi para Santa Catarina, né, com os pais e a família, ok? Assim que chegaram, foram encaminhados para um local chamado Vale do Rio Tijuca. A localidade veio se chamar mais tarde Nova Trento, tá? Devido aos muitos imigrantes que recebia. A família de Santa Paulina, junto com outras famílias, fixou-se e chamaram, né, lá o nome, né, da cidade lá onde ela vivia, ok? Santa Paulina nasceu de uma família pobre e recebeu pouca instrução escolar. Tá vendo? Então ela não tinha muita cultura, né? A maioria dos santos não tiveram oportunidade de estudar, eram muito pobres, né? Já em Nova Trento frequentava a escola, mas encontrava sérios problemas para aprender a ler e a escrever. Era um pouco analfabeta. Apesar das dificuldades, Santa Paulina demonstrava persistência nos estudos e pedia sempre em suas orações a graça de aprender a ler e a escrever. Então, né, tudo é o que eu venho falando, tudo que a gente for fazer, a gente tem que rezar. Isso a gente tem que aprender com os santos. Tudo que o santo ia fazer, gente, ele rezava antes, se encomendava a Deus. Tá? Isso é mais uma coisa para a gente imitar. A gente vê lá na vida dos santos, né, na biografia deles, eles lá em oração. Tudo que eles iam fazer se encomendando a Deus pela oração. A oração, gente, é o nosso fôlego. Né? Teve um santo que falou isso. Tá? O homem que não reza, ele está morto em vida. O homem e a mulher, o ser humano. Porque ele não tem força. A vida, gente, é muito pesada. Se a gente rezando já é difícil, imagina se a gente não rezar. Então os santos, eles rezavam muito, né? Ficavam horas em oração a Deus, não é? Vendo a sua determinação e sofrimento, seus pais e sua professora orientaram a pedir esta graça a Jesus no dia de sua primeira comunhão. Olha que bonito. Santa Paulina então prometeu a Jesus que se recebesse a graça de aprender a ler e a escrever, só leria livros religiosos em toda a sua vida. Eu não fiz essa promessa, eu não fiz esse pedido a Deus,
Mas eu sou parecido com Santa Paulina nesse quesito. Eu não tenho muita paciência para ler outros livros. Se você me der um livro de romance, eu não consigo ler. Eu começo a enjoar, eu começo e não termino. Mas se você me der um livro religioso, eu leio ele num dia se bobear. Todos os meus livros de religião aqui eu já li. Eu já li a Bíblia, eu já li o Catecismo, né? Livros religiosos, gente, se bobear, eu devoro ele num dia. Agora, outros livros eu não consigo ler. A Vida dos Santos eu consigo ler. Tá? Mas eu não tenho paciência para ler outros livros. Então é um pouco parecido com Santa Paulina, né? Ela falou que se Jesus desse a graça dela aprender a ler e escrever, ela só ia ler livros religiosos. E olha o que aconteceu. Com cerca de 12 anos, a mesma idade de Jesus lá no templo, né, que ele ficou lá discutindo com os doutores, está lá em Lucas 2. Né, tá vendo como que o santo imita Jesus em tudo? Aos 12 anos, isso não é coincidência. Para Deus não existe coincidência, para Deus existe providência. Né? Santa Paulina recebeu a primeira comunhão, tá vendo? Então ela recebeu o crisma com 9 anos e a primeira comunhão com 12 anos. Porque o crisma, gente, era separado, era junto com o batismo, né? Vamos dizer assim, né? Antes da primeira comunhão. Hoje não, hoje a primeira comunhão é primeiro do que o crisma, né? Após o sacramento, ela abriu o livro Máximas Eternas de Santo Afonso de Ligório, outro santo da igreja. Lembra que eu falei que um santo sempre lia a vida de outro santo? Outra coisa para a gente imitar. Santo Afonso de Ligório, gente, é um padre redentorista muito bom, que eu vou fazer um vídeo sobre ele também no dia dele. Por exemplo, os padres que cuidam aqui do Santuário de Aparecida são redentoristas da congregação de Santo Afonso de Ligório, que era um homem devotíssimo de Nossa Senhora, amava muito Nossa Senhora. Ele, veja, ele morreu com quase 100 anos. Tá? Ele morreu com quase 100 anos. Mas viveu uma vida toda em Deus. Então ela começou a ler o livro de Santo Afonso de Ligório. E percebe que consegue ler perfeitamente. Um milagre, tá vendo? Então ela começou a ver que na primeira comunhão dela, ela começou a entender a ler. Imediatamente contou o fato para sua mãe, que sem acreditar, testou seus conhecimentos e emocionada, confirmou que a filha havia recebido a graça que tanto pediu, tá vendo? Então, gente, para a gente não desanimar, peça. É o que eu venho falando. Jesus disse: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vai se abrir. Uma hora Deus vai te dar a graça. Se você perseverar até o fim, Deus vai te dar a vitória. Mas não adianta ficar, fazer uma oraçãozinha ali, hoje aí eu só rezo daqui a um ano. Não. Perseverante. Você reza um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, que Deus vai te dar a graça. Em 1876, chega a Nova Trento outro grupo de imigrantes. Entre eles estava Virgínia e sua família. Santa Paulina e Virgínia rezavam e trabalhavam juntas no moinho construído por seu pai. Tá? E desenvolveram uma grande amizade. Então os pais, né, dessa menina, né, eram amigos e elas acabaram também fazendo amizade. O padre Augusto Servanzi, pároco de Nova Trento na época, percebendo a dedicação das jovens ao serviço e à oração, convida-as para desempenhar algumas funções na igreja, como catequese das crianças, limpeza da capela e assistência aos enfermos. Olha que coisa interessante. Novinhas, é o que eu venho falando. Você que está fazendo a primeira comunhão, você que está fazendo o crisma, não é para abandonar a igreja, para continuar na igreja. Olha aqui, Santa Paulina fez a primeira comunhão, fez o crisma, continuou trabalhando na igreja. É o que eu venho falando. Onde que eu posso ajudar? Na igreja. A igreja precisa. Se naquela época já precisava, imagine hoje. Tá vendo? Então Santa Paulina ali ficou, né, trabalhando como catequista, limpeza da capela e assistência aos enfermos. Quantas pastorais a igreja tem precisando de gente para trabalhar? Não é? Catequista, a igreja está precisando, não é? A limpeza da igreja é mais para o homem, né? Mas eu vejo lá na matriz mulheres também fazendo a limpeza da igreja. Tá vendo?
Santa Paulina se dedicava às tarefas mais pesadas, e ela é mulher, hein? Geralmente é homem, né? Da casa, né? Ou seja, né? Da casa dela, e cuidava de seus irmãos menores para ajudar sua mãe Ana, que possuía saúde frágil. Minha mãe também chama Ana, a mãe de Nossa Senhora. Após, né, a morte de sua mãe em 1887, né, Santa Paulina tinha 22 anos quando ela perdeu a mãe. Assume, né, os cuidados com a sua família. Olha só, aos 22 anos ela assumiu que a mãe dela tinha morrido. Seu pai se casou novamente em 1890 com a também viúva Maria Zamboni. Não tem problema nenhum. Ele era viúvo e a mulher também era viúva, os dois eram viúvos. Então o pai dela se casou de novo. Não é pecado. O viúvo, gente, ele volta a ser solteiro. Tá? Então, quem é viúvo, o único jeito de extinguir o casamento é a morte. Tá? Então, não tem problema nenhum. Quem é viúvo é solteiro de novo. Pode se casar novamente se desejar. Não tem problema nenhum. Na igreja, né? Claro. Ela teve um sonho com Nossa Senhora. O sonho, gente, pode acontecer. Os santos tinham muitos sonhos, muitas visões, né? Com Nossa Senhora, com os anjos, com os santos. Viam as almas do purgatório, viam as almas no inferno. Né? Os santos tinham muitas visões e sonhos, né? Entre os anos de 1888 e 1890, Santa Paulina teve um sonho com Nossa Senhora em 3 noites consecutivas. Este fato é confirmado pelo depoimento das irmãs mais antigas da congregação. Tá? No livro, né, da biografia dela, né, Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, né, tem lá esse fato, relatando esse sonho que ela teve com Nossa Senhora, tá? Vou ler aqui, deixa eu ver se é grande. É grande, gente, eu não vou ler o sonho que ela teve aqui não, porque é bem grande, mas tem na biografia de Santa Paulina. É só você entrar aí nos livros católicos sobre santos, né, ou na internet mesmo, se você quiser ver, saber sobre o sonho que ela teve com Nossa Senhora, né, eu vou pegar só o finalzinho aqui. A Santíssima Virgem abençoou-a e ela, num enlevo de paraíso, despertou do sono. É o finalzinho, né, aqui que diz o sonho que ela teve. Mas não vou ler porque é bem grande o sonho que ela teve, porque ela teve 3 sonhos com Nossa Senhora em 3 noites consecutivas, tá bom? Então depois, se você quiser ler aí. Ela fez os votos no ano de 1895. Que votos? Obediência, pobreza e castidade. Os 3 votos que as irmãs fazem, né? As freiras fazem, até hoje, né? Obediência, castidade e pobreza, ok? Torna-se irmã Paulina, então ela não chama mais o nome de batismo, então agora ela muda de nome. Por que se muda de nome nas congregações, os papas mudam de nome? Porque mudar de nome quer dizer uma missão. Isso é da Bíblia, está lá na Bíblia. Né? Deus mudou o nome de Pedro, de Paulo, de Abraão, de Jacó. Não é? Então mudar de nome na Bíblia é uma missão que a igreja, né, o Papa faz, as freiras faz, entendeu? Então ela passou a se chamar Paulina do Coração Agonizante de Jesus, tá? Na congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, na atual Irmandade da Santa Casa de Bragança Paulista. Então existe até hoje essa congregação lá, tá? Em 1903, deixa Nova Trento e no bairro de Ipiranga, em São Paulo, ocupa-se de crianças órfãs e de ex-escravos abandonados. Então, gente, é o que o santo fazia. Né? O santo queria trabalhar para Deus, seja homem, seja mulher. Né? E aqui ela começa, então, a cuidar de crianças, né? Como freira. A freira geralmente não tem família. Não é? Então, ela vai cuidar de criança e vai cuidar dos escravos também. Tá vendo? E fala que a igreja era a favor da escravidão. Tá vendo? Então, ela é parecida com Madre Teresa de Calcutá, com a Irmã Dulce. Não é? São pessoas, gente, escolhidas por Deus. Né?
A partir de 1918, passa a ter uma vida muito reservada, dedicando-se à oração e à vida contemplativa. Aí, depois de 1918, ela saiu das ruas e ela não saía mais do convento. Ela ficava só no convento, não é? Rezando e contemplando, né? Fazendo as suas orações, contemplando ali o crucifixo e rezando pela igreja, rezando pelo mundo de uma forma geral, não é? Em 1938, já demonstrava sérios problemas de saúde causados pela diabetes, que lhe causou várias amputações. Tá vendo? Então, gente, quem disse que a vida dos santos foi fácil? E tem gente aí querendo maré mansa, querendo vida boa. Jesus prometeu vida fácil para alguém, gente? Jesus disse bem claro: aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Tá? Então, gente, isso Jesus não prometeu, né, que seguir a ele é ficar no bem bom, não, como esse povo acha, não. Que não vai ter uma dor de cabeça, que não vai ter problema, que não vai ter doença, não é? Pare de sofrer, venha para a minha religião que você não vai sofrer. Onde que o cristianismo prega isso? Aqui Madre Paulina está dando um exemplo para você. Quer ser cristão? Deus vai te dar cruzes. E ela não reclamava. Você não vê uma linha de reclamação. Aceitava tudo na vontade de Deus. É igual São Paulo, o espinho na carne que eu já venho falando. Passou os últimos meses de sua vida cega. Ficou cega das duas vistas. Tá? E não blasfemou. É o que Jesus fala. É preferível você não ter olhos e ir para o céu, não é? Do que ter duas vistas e ir para o inferno. É o que Jesus fala lá no Evangelho. Não é? Então, gente, não tem problema se a gente tem uma doença, a gente tem um problema. O importante é salvar a nossa alma. Muito mais importante, tem que cuidar do corpo, claro. Entendeu? Mas tem hora que o corpo, gente, vai acabando mesmo, vai definhando. À medida que a gente vai ficando velho, né? O corpo não vai obedecendo mais. Por isso que a gente tem que morrer. Por que a gente morre nessa vida, para essa vida? Porque a gente vai pegar. Quem tem uma certa idade aí sabe. O Dom Henrique conta uma história, tá aí num dos vídeos do Dom Henrique, falecido Dom Henrique, nosso querido bispo amado. Ele conta que tinha uma freirinha lá em uma senhora, não sei se é freira ou se é uma senhorinha lá onde ele morava, que ela já estava bem velhinha, já não aguentava mais, não é? E ela ficava todo dia lá rezando diante de Jesus na igreja, já tão velhinha. E ela ficava rezando, o Dom Henrique, vendo ela rezar, chegou perto dela e ela rezava assim: Jesus, o Senhor esqueceu de mim, foi? Aquela senhora tinha uma intimidade tão grande com Jesus que ela não estava pedindo para morrer. Não, mas ela já estava tão cansada da vida, né? Já devia ter quase 100 anos, tadinha. Ele não falou a idade dela, mas já devia ter quase isso ou mais. Né? Que ela fez essa oração tão espontânea para Jesus que o Dom Henrique estava ali, ouviu, e até hoje ele fala isso nas pregações dele: Jesus, o Senhor se esqueceu de mim, Jesus. Então, gente, porque é o que eu estou falando, não é? Por que nós às vezes reclamamos? Por quê? Porque nós vivemos uma vida sem Deus. Porque quem tem Deus, não é? Faz como São Paulo, não é? Completei a minha carreira, guardei a fé. Se o Senhor me chamar hoje, eu estou preparado. Claro, gente, São Paulo, né? Nenhum de nós está preparado. Mas São Paulo dizia isso, né? Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. São Paulo diz isso, não é? Para mim, eu queria morrer para estar com Cristo. Olha só, a profundidade. Santa Teresinha diz a mesma coisa: eu não morro, eu entro na vida. São Francisco chamava a morte de irmã. Tinha uma intimidade tão grande com Deus que não importava viver ou morrer. Claro que todos nós temos medo de morrer, entendeu? Mas o santo, ele tem uma intimidade tão grande com Jesus que ele faz esse tipo de oração. Então, Madre Paulina terminou a vida dela cega, mas não blasfemou contra Deus. Aceitou toda a sua enfermidade, né, e oferecia a Deus, não é, pela salvação do mundo. Vindo a falecer no dia 9 de julho de 1942. Então, o dia do santo é o dia que ele morre, porque é o dia que ele vai para o céu.
Tá? Em 1965, ela morreu em 1942. Em 1965 foi aberto o processo de beatificação de Madre Paulina. Eu já falei como que acontece isso, gente. É um processo pesadíssimo. Tá? A igreja não canoniza qualquer um, não. É um processo. Eu vou explicar novamente. Deixa eu só terminar aqui. Então, né, em 1965 foi aberto o processo de beatificação de Madre Paulina. E em 1967, seus restos mortais foram exumados e transladados do cemitério do Santíssimo Sacramento da Catedral de São Paulo para a Casa Geral da Congregação da Sagrada Família e de Santa Paulina, no Ipiranga, na cidade de São Paulo. Em 18 de outubro de 1991, foi beatificada pelo Papa São João Paulo II, por ocasião de sua visita a Florianópolis. Quando o Papa veio aqui, então ele beatificou Madre Paulina. E por fim foi canonizada no dia 19 de maio de 2002, pelo mesmo Papa, recebendo oficialmente o nome de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. É considerada a primeira santa brasileira, mesmo não sendo nascida no Brasil. Ela nasceu na Itália, mas como ela viveu muito tempo no Brasil, é considerada a primeira santa brasileira, ok? Então, gente, eu já expliquei, mas quero explicar novamente como que funciona esse processo de beatificação e de canonização, para você ver como que é sério essa questão. Né? A igreja não canoniza qualquer um. Não, claro que não. É um processo pesadíssimo. Tá? Então eu quero falar aqui para você. Quando a pessoa morre com fama de santidade, tá? Então, primeira coisa, a pessoa morre já com fama de santidade, já em vida. A maioria dos santos é assim. Né? Então, quando ela já está com fama de santidade, então a pessoa morre, espera-se 5 anos para abrir o processo de beatificação e canonização. 5 anos. É mais ou menos, né, também como tem que esperar também para fazer exumação de corpos no cemitério também. E quantos corpos de santos intactos também até hoje? Né? Então espera-se 5 anos para abrir o processo. Primeiramente, o bispo da diocese do santo, que é o candidato, vamos pôr assim, candidato a santo, o bispo tem que autorizar abrir o processo. Tá? Então, se o bispo autorizar, já é a primeira parte. Tá? Então, o bispo ouve, né, vê tudo, né, se ele aceitar abrir o processo, já é a primeira parte. Ok? Aí a pessoa já é considerada como servo de Deus. Já é um servo de Deus. O bispo já aceitou, já é um servo de Deus. Ok? Aí o bispo envia para o Vaticano. Tá? É chamada Congregação da Doutrina dos Santos. Tá? Então ali recebem a documentação do candidato. Tá? E ali, se a igreja, se o Vaticano vai analisar a vida do santo, né, tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele pregou, não é? Se tiver algum erro de doutrina, para o processo já não vai ser beatificado mais nem canonizado. Se ele escreveu alguma heresia, esquece, tá? Não vai ser canonizado mais. Não pode ter um erro teológico, entendeu? Se tiver algum erro, esquece. Mas se a igreja viu que não tem nenhum erro de doutrina, não é? Beleza, aí se o Vaticano aceitar, aí já é o segundo passo. É o que a igreja chama de venerável. Tá? Servo de Deus é se o bispo aceitar na diocese. Se o Vaticano aceita continuar o processo, não tem nenhum erro, aí já é venerável. É a segunda parte. Tá? Aí vem a terceira parte. É a beatificação. Ok? Aí a igreja exige um primeiro milagre pela intercessão do santo. Tá? Ou em vida, ou após a morte do santo. Né? Se pela intercessão dele houve um milagre, aí ele é beatificado. Tá? Quem vai dizer se foi milagre ou não é a igreja, é a ciência. Então a igreja tem lá no Vaticano
os cientistas que vão estudar a questão para ver se foi milagre, para ver se não é fraude. Se realmente houve um milagre pela intercessão daquele santo, pela oração daquele santo, aí ele é beatificado. Tá? O que é uma pessoa beatificada? Ele pode receber um culto na igreja? Pela igreja universal, não. Ele pode receber um culto privado na diocese dele. Tá? Mas não pode receber ainda um culto na igreja inteira, ainda não. Tá? Se houve um segundo milagre, aí ele é declarado santo. Aí a igreja inteira pode prestar culto a ele. De veneração, não de adoração. Entendeu? Aí ele é considerado santo. Se houve um segundo milagre, aí a pessoa é canonizada. O Papa tem que assinar, tem que, né? O Papa é que define se a pessoa é beato ou se é santo. Ok? Só o Papa pode dizer se fulano é santo ou não. Mas o Papa tem poder para isso? Pior que tem. Onde está escrito isso? Mateus 16, 18. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. E no céu não entra nada errado. Então a igreja ensina que quando o Papa diz que Madre Paulina é santa, pronto e acabou. Ninguém discute mais. Na igreja, o Papa tem poder absoluto. Interessante, o Papa nunca disse o nome de uma pessoa que está no inferno. Nunca disse, nem Judas. A igreja não tem autoridade para dizer que ninguém está no inferno. Porque quando a pessoa morre, só Deus sabe. Entre a pessoa e Deus, se a pessoa se arrependeu ou não. Tá? Agora, né, o Papa tem poder para dizer que fulano é santo. Se é santo, aí a igreja inteira, chamada universal católica, pode prestar culto de veneração, não de adoração. Aí pode se fazer, inclusive, a imagem dele. Beato pode fazer a imagem dele, mas só pode colocar na diocese dele, na igreja dele. Mas o santo não, pode ser, a igreja inteira pode, né, fazer inclusive a imagem dele. E eu quero encerrar, eu trouxe até uma imagem aqui, não é de Madre Paulina não, é de Santa Rita de Cássia. Uma santa muito conhecida aí para nós católicos, muito amada, não é? Ela está até com o crucifixo aqui na mão e com as chagas de Cristo. Nós celebramos o dia de Santa Rita no dia 22 de maio. Então, gente, como esse pastor que eu disse aí falou que as imagens católicas são demônios, então eu quero encerrar falando que não são demônios coisa nenhuma, gente. Você tem coragem de dizer que isso aqui é um demônio? Você tem coragem de falar isso? Entendeu? Você tem coragem de dizer isso para alguém? Que essa imagem de Santa Rita de Cássia é um demônio? Gente, é uma ignorância teológica muito grande. Tá? Realmente, as imagens dos deuses pagãos eram demônios. Claro que eram, com certeza. Entendeu? Igual nós estamos estudando aqui o Antigo Testamento, eu venho explicando isso. Não é? Os Baals, os Aserás, os Moloques, realmente eram deuses pagãos, eram ídolos. E realmente a igreja ensina que os demônios se escondem atrás dos ídolos para receber adoração. E os ídolos eram representados por imagens. Por isso que no Antigo Testamento Deus proibia, né, fabricar alguns tipos de imagens. Mas, por exemplo, Deus não proibia, por exemplo, a imagem de querubins. Deus não proibia dos anjos. Deus não proibia. Mas por que Deus proibia as imagens de deuses? Por quê? Porque Deus é espírito. Agora não. Agora Jesus se fez homem. Agora Deus se fez homem. Então agora eu posso fazer uma imagem de Jesus Cristo. Então, gente, essa imagem aqui não é um ídolo. Isso aqui, gente, não é um ídolo. Isso aqui é uma Gente, eu venho explicando isso aqui, vou explicar novamente. Merece a gente explicar isso. Veja, isso aqui é uma imagem de Santa Rita. Como eu falei, quando o santo é canonizado, você pode fazer uma imagem dele. Tá? Veja, isso aqui é uma imagem de Santa Rita. Santa Rita está nessa imagem? Não. Isso aqui representa Santa Rita, mas não é Santa Rita. Ela não está nessa imagem, ela está no céu. Ela está no céu intercedendo. Isso aqui é só uma é uma recordação de uma pessoa que foi santa. Que foi não, é santa. Está no céu intercedendo por mim. Essa imagem, gente, não pode fazer nada, a não ser que Deus queira fazer um milagre através dessa imagem. Ele pode fazer isso. Isso a igreja ensina. Isso aqui é um sacramental. Não é a imagem que faz o milagre. Claro que não. Isso aqui é um objeto de gesso. Acho que é de gesso, se eu não me engano.
Mas Deus pode usar esse símbolo sagrado para fazer um milagre, como aconteceu com Nossa Senhora Aparecida. Entendeu? Gente, isso é bíblico, está na Bíblia, está lá no livro de Números, capítulo 21. Moisés fez uma serpente de bronze, quem tocava naquela imagem era curado. Não é a imagem que curava, não. É a fé da pessoa, mas aquilo ali era um símbolo sagrado. Porque lá no Antigo Testamento, aquela imagem representava o Cristo crucificado. Isso que nós carregamos aqui na nossa mão. No nosso, né? Olha aqui, eu estou com o crucifixo aqui. Então, o mesmo poder que esse crucifixo tem, a imagem também tem. Se Deus quiser operar um milagre através dessa imagem, Deus opera. Para Deus nada é impossível. Mas não é o objeto, não é a imagem que faz, mas é Deus. Mas Deus pode usar, isso aqui é um sacramental, tá? Que Deus pode usar para operar um milagre se Ele quiser. Mas, gente, isso aqui não é um ídolo, isso aqui não é... Se essa imagem se quebrar, claro que eu não vou quebrar isso aqui de propósito, aí não. Aí eu tô abusando. Mas se essa imagem se quebrar por algum motivo, eu vou lá e compro outra. Entenderam? Claro que eu não vou quebrar por querer, como fazem aí. Né? Quebram as imagens de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos. Aí não. Aí você está cometendo uma blasfêmia. Você está blasfemando, você está abusando, você está tentando a Deus. Porque para nós isso aqui é um objeto sagrado. Agora, se quebrou uma imagem, tanto que a igreja ensina. A igreja ensina isso. Se a sua imagem quebrou, não tem como restaurar mais. Se tiver como restaurar, restaura. Mas se não tiver como restaurar mais, o que a igreja ensina? Não jogue no lixo. Aí não. Ninguém pode jogar uma imagem no lixo, até porque vai ser profanado. Alguém vai profanar aquela imagem. Né? Então, o que a igreja ensina? Enterra. A igreja manda enterrar a imagem. A igreja manda isso. Então, quer dizer, se a imagem se quebrou, não serve mais, você pode enterrar a imagem. Não tem problema nenhum. Você vai lá e compra outra. Mas agora, dizer que isso aqui é um demônio é forçar muito a barra. Né? Agora, veja. Jamais nós podemos adorar um pedaço de gesso, vamos dizer assim. Né? Ah, mas vocês pedem, né? Vocês pedem para Santa Rita. Entendeu? Eu não estou pedindo para a imagem, eu estou pedindo para Santa Rita, lá no céu. Isso aqui, como eu falei, isso aqui é só uma representação, mas não estou pedindo, não é a imagem que vai me atender, é Santa Rita, que está lá no céu. É Santa Paulina, que está lá no céu. Quem vai fazer o milagre é Cristo, mas o santo pede, porque a igreja ensina que ele está diante de Deus, ele não está aqui na imagem, ele está lá. E lá diante de Deus ele pode interceder por mim e por você. Como? Como que ele atende a todo mundo? Então ele é onisciente, onipotente, onipresente? Não. Só Deus é. Mas Santa Rita, Santa Paulina estão em comunhão com Deus. Então através de Deus eles sabem as nossas orações. No céu, gente, não tem mais espaço e nem tempo. Aqui nós estamos presos ao espaço e ao tempo. No céu não tem mais esse problema. Entenderam, gente? Então é forçar muito a barra falar que as nossas imagens são demônios. Tá? Não tem problema nenhum você ter sua imagem em casa, né, e você pedir a intercessão do santo da sua devoção, seja ele qual for. Tá? Não tem problema nenhum. Não tenha receio com isso e não dê ouvidos a isso. Infelizmente, os católicos dão muito ouvidos, né, às pessoas de outras religiões. Gente, isso a igreja não nem mexe mais nisso. A igreja já estudou isso lá na frente e ela já disse que não tem problema nenhum. Tá bom? Então não vamos dar ouvido a pessoas de outras religiões. Se nem o Lutero era contra a imagem. Martim Lutero podia ser contra várias coisas, tá? Mas ele não era contra a imagem. Ele falava, se você quer usar, usa, não quer usar, não usa. Ele deixava o livre uso. Mas ele nunca quebrou a imagem de ninguém. Isso aí, gente, infelizmente são os discípulos de Lutero. Não é? Por isso que eu falo que o protestantismo não foi uma reforma, foi uma revolução. Porque, né, nem isso eles se entendem. Porque, né, seguem Lutero em algumas coisas, mas em outras não seguem Lutero, porque o Lutero não mandou quebrar a imagem de ninguém.
Ele falou, se você quer usar, usa. Se você não quer usar, não usa. Então, você tem todo o direito de não gostar. Ah, eu não gosto de imagem, é um direito seu. Mas não critique aquele que goste, que gosta. E não vá na casa do católico para ficar falando asneira, igual esse, né, cidadão fica falando que as nossas imagens são demônios. Me desculpe, tá? Mas isso nos ofende, né? Ofende a nossa fé e, dependendo, gente, isso pode dar até cadeia. Por quê? Nós temos que ter liberdade religiosa. Ninguém pode chegar quebrando imagem de ninguém. Nem na igreja, nem na casa de ninguém. Nem as imagens católicas e nem as imagens lá do candomblé, do budismo, que também tem imagem. Gente, liberdade religiosa para todos. Deus nos dá livre-arbítrio. Cada um vai ser feliz na sua religião. A igreja quer isso. A igreja quer ter liberdade de culto e quer que todo mundo tenha a sua liberdade de culto. Não é? Cada um na sua. Por isso que não pode misturar. Por isso que eu falo. É católico, é católico. É protestante, é protestante. É espírita, é espírita. É o que eu venho falando. Isso não é maldade da igreja. Isso, eu não conseguiria me casar com uma protestante que ficasse brincando com as minhas imagens. Aqui em casa você pode ver, tem um monte. Entendeu? Então, gente, cada macaco no seu galho. Cada um na sua religião. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.